Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Sobre o jogo de ontem, eu tô vendo muita gente falar que o Vasco jogou mal. Achei não. Primeiro, eu sigo aqui um padrão. Você não pode aquilatar uma nota jogando com o Palmeiras, com o time do Palmeiras, com o técnico do Palmeiras, é uma outra esfera. Então, em jogos contra Palmeiras, o próprio Flamengo, que ontem perdeu para o Cruzeiro, são times com jogadores melhores, tem que ter uma calma em analisar, né? E ontem o Vasco não jogou mal contra o Palmeiras, ao contrário. Gostei bastante que o Vasco ocupou uma boa parte o campo do Palmeiras. Em alguns momentos avançava com várias peças, e isso é treino. Não vai sair de um jogo péssimo contra o Operário, péssimo não, ruim contra o Operário, e vai ter um jogo sensacional contra o Palmeiras. Eu pedia, no vídeo que eu soltei antes do jogo, 3 volantes. Pela qualidade do Palmeiras, pela questão de tentar usar o Tietê, fazer um terceiro volante na fase defensiva e sendo um apoiador, um ajudante do apoiador do Vasco, que no caso era o Nuno. Então o Tietê voltava fazendo 3 zagueiros na fase defensiva, 3 volantes, perdão, e na fase ofensiva dividia aí um pouco com o Nuno, tendo depois o Verratti e o Lloyd, né? Então o Felipe deu alternativas, mas eu vou aqui emburacar um ponto específico e não vou me estender muito hoje não. Na coletiva de ontem, por 2 vezes fizeram a mesma pergunta pro Felipe, como é que ele analisava o jogo e tal, e 2 perguntas também com relação ao Verratti. Uma foi perguntada assim: qual a sua análise com relação ao Vasco jogar bastante bolas aéreas, não tendo o Verratti? Acho que a pergunta tinha que ser exatamente como uma repórter lá perguntou, uma youtuber perguntou. Perfeita a pergunta dela. Felipe, o Vasco estava sem o Verratti. Por que não jogou diferente? Por que não tentou jogar diferente? Só bola aérea, 25 lançamentos na área. Aí ele chegou lá e respondeu: tivemos algumas outras jogadas que não foram aéreas e blá blá blá, mas tivemos muitas jogadas aéreas. Não tem lógica você ir para um jogo desse e jogar 28 bolas aéreas na área sem o Verratti. Não tem lógica. E aí depois ele respondeu, o Felipe fala assim: temos outros jogadores para ajudarem quando o Felipe quando o Verratti não estiver em campo. Felipe dizendo: temos outros jogadores para quando o Verratti não estiver em campo. Sim, mas aí esses outros jogadores não jogaram. O jogo não foi para esses outros jogadores. O jogo continuou sendo bola aérea para o Verratti. Esse é o X da questão. A gente reclama que o Vasco vem jogando sempre em função do Verratti. Ótimo, né? E não é para jogar só em função dele, é para jogar também em função dele, que é um exímio cabeceador, né? E aí, desta reclamação friso, reitero aqui para ficar bem elucidado. Se a gente reclama que o Vasco vem só jogando pro Verratti, qual a lógica de continuar jogando pro Verratti sem ele estar em campo? Isso é treinador. O treinador
tinha que, na preleção lá, não vamos jogar bolas aéreas, não temos o Verratti. E não foi isso que aconteceu. O Vasco parecia que estava jogando com o Verratti. O Felipe tem que dar alternativas na finalização das jogadas. O Vasco marcou bem, pouco tempo de treinamento, com 3 volantes, marcou bem, ocupou os espaços do Palmeiras, do campo do Palmeiras, já falei isso. Teve transição, não ficou só dando chutão para se livrar da bola, algumas vezes fez isso, mas não foi só isso. Partiu muito contra-ataque por dentro, gostei, né? Não só jogando a bola aberta, muito contra-ataque por dentro, mas temos que ter alternativas na finalização de jogadas, não só bola aérea. Simples assim. E para fechar aqui o meu vídeo, ontem eu comentei em 2 canais de youtuber, né? Eles comentam aqui, eu também comento lá. E comentei uma coisa muito interessante, a meu ver, né? O Vasco parece estar fechado com o Diniz. O Diniz joga com esta saída lá de trás. Em dado momento ontem, eu pensei que se o Vasco já está jogando da forma do Diniz, o Vasco saiu jogando muito de trás ontem, bastante vezes. Aí eu pensei, será que o Diniz já assumiu, mandou o Felipe fazer assim, fazer assado? Óbvio que não, mas parecia, né? E ontem ficou patente que o Vasco, infelizmente, eu gosto do Diniz, mas não pode contratar o Diniz, porque ele vai querer sair jogando e vão acontecer 10 vezes isso que aconteceu com o Hugo Moura. Gosto do Hugo Moura na função de marcar, não na função de sair jogando. Lá atrás, quem lembra, do Andrei, que depois foi lá para fora, ele recuava e saía jogando. O Andrei era um volante que tinha dificuldade de jogar de costas, né? Jogava de frente. Eu até falei isso ontem também, com relação ao Coutinho, né? Tem jogador que não consegue jogar de costas. E aí, o Hugo Moura, eu gosto do Hugo Moura, mas lá marcando, roubando a bola e tocando. Aí ele é nota 10. Agora, trazer o Hugo Moura para sair jogando, pelo amor de Deus. E o Diniz vai fazer isso. Nós não temos qualidade lá atrás para fazer isso. O Hugo Moura não sabe, Lucas Freitas vai falhar, João Vitor vai falhar, PH idem, Piton também vai falhar. E aí, pelo amor de Deus, sem falar nos garotos, né? Luiz Gustavo vai falhar também, que é um garoto, vai ficar nervoso. Então ontem ficou claro e evidente que o Vasco não poderia, não pode contratar o Diniz. Não pelo Diniz, mas pelo time que tem. Gosto do Diniz no segundo terço, no terceiro terço, ocupação de espaço, superioridade numérica, inversões de jogadas, ultrapassagens, né? Tudo isso ele faz bem pra caramba. Mas aquela maldita saída de lá de trás vai dar problema pro Vasco. Já deu ontem, né? Imagina toda jogada, toda vez que o Vasco vai sair lá de trás, aconteça isso. Ou melhor, tem possibilidade de acontecer isso. Então, para que pensar num Diniz pro Vasco? Eu gosto muito do trabalho do Diniz, friso. Mas o Vasco não tem peças para ele trabalhar. É um cara arrogante, é um cara agressivo, vai xingar os jogadores, como xingou o Tietchan de perninha, né? Vai xingar os jogadores, vai criar aquele clima, e aí vai durar aí, sei lá, 1 mês, 2 meses, vai ter aquela hecatombe, vão ter que mandá-lo embora. Então, pelo jogo de ontem, o Vasco não tem peças para contratar o Diniz. Esquece, né? Aqui eu sou ninguém, sou um zero à esquerda para o Vasco, mas poderiam pensar nisso. Diniz, o Vasco não tem peças para o Diniz. Pronto,
Simples assim. Próximo jogo aí, vamos verificar se há uma evolução, se o Felipe vai continuar. Gostei do Vasco ontem. O Vasco tentou se impor. Claro, o oponente é melhor, não tem jeito. O oponente é melhor. Não dá para fazer uma análise muito radical, né? Sem sopesar com inteligência situações, achando. Vamos analisar aqui. É contra o Sport, contra o Vitória, uma análise. Contra o Palmeiras, é outra análise, poxa. Não tem como. E o Vasco ontem jogou bem contra o Palmeiras. Nas suas limitações, né? Com o Ryan podendo fazer gol chutando fraco, que é um garoto, né? E outras jogadas que não finalizam. O Vasco não consegue finalizar jogadas. Eu lembro disso, do Juninho Pernambucano, assim que ele começou a comentar os jogos, ele sempre dizia isso. Os times precisam acabar as suas jogadas. Não adianta começar uma jogada e não finalizar. Você ainda vai levar o contra-ataque nessa jogada. Se gostou dos comentários, inscreva no meu canal, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.